Quando a gente fala em meme hoje, o mais comum é lembrar de alguma imagem ou áudio que viralizou na internet. Só que a origem do meme é anterior. Vem lá do Richard Dawkins, famoso biólogo britânico que escreveu O Gene Egoísta em 1976. O meme, para o Dawkins, é uma unidade de informação com capacidade de se espalhar rapidamente. Aquilo vai invadindo o cérebro de todo mundo, quando vê já faz parte do imaginário de todos. E a detetive Aline, claro, é um baita meme. Não de internet, pelo menos não originalmente. A fama dela veio com a ostensiva presença de cartazes fixados nos postes de Porto Alegre, oferecendo os serviços dela. Na atividade há 24 anos, a Aline é uma loira de 1,75 m que não se chama Aline e que comanda um time de 12 detetives particulares. E esse pessoal vive entre nós, nas ruas da capital, do interior também, investigando pessoas que têm algo a esconder. É para conhecer melhor essa misteriosa personagem que a gente começa agora o segundo episódio da série Memes de Poa, do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, o Eduardo Chaves, a Kise Abreu e a Rafaela Knevides. A edição de áudio é com o Vicente Nolasco e a edição de vídeo com o Luigi Gazola. E aqui comigo, claro, a detetive Aline. Aline, em primeiro lugar, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, por estar aqui nos explicando, nos contando a tua história, a tua trajetória, a tua maneira de atuar. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada eu por ser convidada. Eu vou começar perguntando sobre os cartazes, que todo mundo te conhece. Primeiro, acho que vale a gente comentar que quem está nos vendo por vídeo está assistindo isso. A Aline está de máscara, é uma máscara de... Covid. Uma máscara de Covid. Uma máscara sanitária, mas ela é roxa, então esconde bastante do teu rosto, e está de óculos escuro também. Aline, tu não pode, assim, divulgar a tua identidade, é melhor não? Não, melhor não. Por quê? Porque eu atendo o cliente de frente sempre, eu consigo atender o cliente, mas o investigado não seria bom me reconhecer. Sim, se algum investigado te reconhece aqui e vê que tu tá na cola dele, em algum lugar, algum restaurante, na mesa do lado, enfim, ele vai, claro, isso, até desconfiar. porque eu ainda vou a campo, eu ainda faço campana também. Tu faz junto com essa tua equipe fazendo aí, que agora. Tem 12 Isso. pessoas além de ti. Isso. Quando é que tu começou a produzir esses cartazes? Vou começar por aí, que é o que te trouxe, né, para popularidade, digamos assim, no imaginário da cidade. Comecei com os cartazes em 2015. Eu lembrei daquele cartaz que tinha na rua em Porto Alegre, daquele da gaita, conserta-se gaita. Perfeito. Então eu tive essa ideia e comecei a colocar. Então ali botei em Novo Hamburgo, botei em todas as cidades e o resultado foi maravilhoso. Como é que tu começou a sentir o retorno, exato? Mais gente procurando. Muito mais gente procurando e você fala Aline e todo mundo sabia que era a Aline dos cartazes. Todo mundo sabe pelos cartazes. E Aline, de onde é que surgiu esse teu nome? Como é que foi isso? Quando eu botei Aline na época com a letra A na internet, era a primeira a ser acessada. E daí eu botei Detetive Aline. Mas isso há quanto tempo, Aline? 2014. Aline começou em 2014, o nome. Perfeito. Antes eu tinha outro nome masculino e outro feminino, desde 1999. Mas só para entender, como é que foi esse negócio? Tu escolheu a Aline porque colocou na internet, era o primeiro nome que vinha? Era o primeiro nome. Antigamente era pela letra A do alfabeto sempre, né? Hoje em dia não existe mais isso. E aí tu achou que seria interessante botar a Aline porque seria mais fácil de pesquisar? Seria uma das primeiras. Que interessante, no buscador. No buscador. Isso, antigamente era assim. E chegou a usar um nome masculino também? Sim, antes. Usei masculino porque eu trabalhei com meu tio. Na época eu trabalhava para ele. Foi daí que surgiu a situação para mim começar a trabalhar. O teu tio é detetive? Começou com isso. Era detetive, isso. Isso faz quanto tempo? Tu tinha 99, 1999. 99. Isso. E aí tu, como é que era ali? Se não me engano, tu fazia uma faculdade? Eu fazia faculdade de Direito, fiquei viúva com 25 anos, tinha meus 3 filhos pequenos e eu ganhava muito mais trabalhando para ele do que se eu tivesse me formado. E daí eu tive que parar a faculdade e comecei a trabalhar como detetive. Daí ele me deu a ideia para mim botar um nome feminino e foi dali que eu segui sozinha. Que legal. E aí, a partir dali, depois, aos poucos, tu foi... Não sei se teu tio faleceu, eu me desvinculei dele, porque ele trabalhava numa delegacia, foi para outro estado, me desvinculei dele e fiquei sozinha aqui em Porto Alegre. Entendi. E ali eu já vou partir para os casos mesmo que tu atendes. A maior parte da demanda
vende quê? São pessoas Adultério. buscando soluções para adultério. Adultério. A grande maioria, tu diria o que é A grande 80, maioria é 90%? adultério e temos trabalhista também. O que é trabalhista nesse caso? Trabalhista é um funcionário que bota a empresa na justiça dizendo que está inválido. Por exemplo, um motorista de ônibus que tem bastante. Eu trabalho direto para 2 empresas de ônibus de Porto Alegre. O motorista foi assaltado e daí ele diz que não pode mais trabalhar, que está com problemas psicológicos, não sai mais de casa. Pede uma indenização. Pede uma indenização. O INSS já tirou aquela pessoa, não quer manter mais. Daí o funcionário vai para cima da empresa. Daí nós temos que provar que ele está tendo uma vida normal. Entendeu? Ou outra situação... E é frequente isso. Frequente. Ocorre, e aí tu vai ver e o cara tá lá... Saindo trabalhando. normal, indo no mercado normal, quando já não está trabalhando mesmo, né? Eu tive uma situação que nós trabalhamos para uma empresa que é de lotação e ele estava dirigindo para um concorrente. Mas que barbaridade. E botando essa nossa empresa na justiça. Aí a empresa pega esse material que tu e recolhe, leva, o advogado leva para a justiça para Isso. provar que o cara não está inválido Isso, e que não precisa exatamente. pagar a indenização. E qual o percentual de casos envolvendo adultério? É 80%, 90%? 90%. 90%. 90%. Tá, e me dá alguns exemplos, assim, Aline. A maioria são homens preocupados com o adultério das suas esposas ou esposas preocupadas que os seus maridos estejam traindo-as? Como é que costuma ser? A maioria dos casos envolve o quê? Antigamente era mais as mulheres. Era mais as mulheres. Que te procuravam? Que traiu. Que traíam. Que traiu. No momento que elas passaram a trabalhar direitos iguais, elas também passaram a pensar que poderiam trair como os homens, né? Traem. Só que agora, hoje em dia, está sendo 50% para cada lado. Hoje em dia, tanto o homem como a mulher. Igual? Igual. E neste momento, tu está investigando algum caso de adultério? Estou investigando casos de adultério. E todo dia chega algum caso novo para ti? Todo dia temos caso novo. Todo dia chega um caso novo? Todo dia. Uhum. Tá, e esse caso agora, tu pode me dar um exemplo? Claro, sem dar maiores detalhes, mas o que está ocorrendo? É o marido que veio te procurar? Porque o que ele está desconfiando que a esposa está fazendo o quê? Ou não, é uma esposa preocupada? O de ontem, por exemplo, foi da esposa que me contratou, pois ele ainda pegou no telefone dela, né? O cliente, ele quer o sigilo, mas ele não te dá o sigilo. Ele pegou o telefone dela, viu ali o meu nome na agenda dela, que ela fala comigo. Ele descobriu o rastreador que estava no carro dele, jogou o nosso rastreador fora, que dá a localização ainda de uma lixeira. Ele descobriu que estava sendo investigado, então? Sim, descobriu pelo telefone da esposa. Mas que barbaridade. E daí, ele tirou o nosso rastreador do carro dele e ela também, a amante também tirou do carro dela. Ô, Aline, e tu pode fazer isso? Eu digo, é legal colocar um rastreador no carro de alguém? Essas coisas podem ser feitas? Essas coisas não podem ser feitas. Mas agora eu te pergunto, tu pode trair? É legal a traição? A pessoa está atrás da verdade, não seria isso? Entendi. Tu tem o direito de saber com quem tu está lidando. Tu só está atrás da verdade, nada mais que isso. Mas esses métodos eu acho interessantes, porque eu me lembro que numa reportagem muito boa que a Larissa Rosso fez para Zero Hora contigo, ela mostrava que em determinado momento havia perseguições mesmo de carro. Existe campana, claro. Como é que funciona? E aí tu até pegava, eu não sei se tu trouxeste aqui, Aline, o que tu trouxe de material aqui que tu usa, mas a Larissa conta nessa reportagem que em determinado momento tu pegava uma sirene, colocava em cima do carro e ligava a sirene, que era para as pessoas abrirem caminho para tu poder passar e chegar mais rápido atrás da pessoa que tu estava procurando. Isso acontece ainda, ocorre? É que naquele caso ali existe essa situação, por quê? Porque nós já estamos acompanhando o telefone da pessoa, a gente já sabe o que vai acontecer, tá? E eu não tinha como perder o investigado, a gente queria a filmagem da pessoa entrando dentro do motel. Então, o que ocorre? As sinaleiras são trancadas. Como é que você vai passar usando o giroflex, Claro. né? Não tem como tu passar. Mas também não é algo que... Claro, se a gente pensar nas normas, na legislação, não pode. Não pode? Não, mas eu sou uma empresa de segurança e posso. Ah, tu pode então? Posso usar o giroflex em cima do giroflex carro, pode. sim. Aham. Entendi. O localizador ali do carro, isso não há controvérsias. É que o localizador do carro eu dei para a esposa colocar. Ah, bom. O GPS eu dei para a esposa colocar.
Só o da amante que eu fui obrigada a colocar. Sim. Daí não tinha como. E eu queria que tu mencionasse um caso que tenha te marcado. Um caso envolvendo adultério, claro. Talvez sejam muitos casos parecidos, eu imagino, detetive, mas assim, algum caso específico, só para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo entenderem como é que é essa dinâmica, né? Tu começa investigando dentro do teu carro o horário que a pessoa vai sair de casa e aí segue ela ao longo do dia. Quanto tempo costuma durar? É uma semana? Enfim, não sei se tu quer mencionar alguma investigação específica ou mencionar como é esse método. Eu estou curioso para entender. Depende de cada cliente. Tá. Se você é um cliente, por exemplo, que você tem como, o aniversário da tua esposa vai ser a semana que vem, eu tenho como dar um telefone de presente para ela. Nesse telefone que tu vai dar para ela, já vai um aplicativo ali oculto. Ali você já vai ter todas as conversas do WhatsApp. A gente já vai estar um passo na frente dela, entendeu? Você já vai saber que ela vai se encontrar com a pessoa naquela data. Se você é um cliente que não tem essa oportunidade, Que loucura! nós vamos te alcançar um rastreador, você vai colocar no carro dela e nós vamos saber. Você vai dizer assim, Aline, ela tem o turno integral disponível, eu não tenho o controle dela. Então, a gente botou o rastreador no carro dela, ninguém vai ficar na quadra dela, entendeu? Ela jamais vai enxergar a gente seguindo ela, porque a gente tem um rastreador no carro dela. Claro, temos que se aproximar, se ela estaciona num shopping, o que a gente tem que fazer? Tem que ficar próximo, porque ela pode descer ali, pegar um Uber e se encontrar, ir para um motel de Uber, entendeu? Claro. Então, ninguém fica próximo dela. Então, cada cliente é um cliente. E nesta situação que foi, a cliente nos contratou, dizendo que o marido estava estranho, que estava tendo algum resultado, que ela achava que ele estava tendo um adultério. Nós começamos a seguir o marido. No segundo dia, nós já pegamos ele. Daí, a moça entrou dentro do carro dele e eles foram para o motel. A amante entrou. Eu fiz a filmagem, tudo certinho. Avisei a nossa cliente que ele estava no motel. Até era um motel Senzala. Eles entraram no motel. A nossa cliente disse, Aline, eu quero ir aí, eu quero que tu me ajude, né? Tu costuma fazer isso, né? Tu vai passando boletins em tempo real para a pessoa. Olha, tá indo para tal lugar, Isso. Saiu de casa, ou entrou no motel. Tu costuma fazer isso? Eu tenho que conversar com o cliente, porque é ela que conhece ele. Se ele parar no endereço, daí eu vou dizer, quem é que mora aqui? Ela vai dizer, e a mãe dele, não tem problema. Tá. Então, nós temos que estar conversando, porque é ela que sabe a rotina dele. Perfeito. Ele pegou essa moça na CIS Brasil e foi para o motel direto, né? E ela foi até o motel, eu fiquei lá, tá? Ajudei ela até, bati na porta do quarto, me fazendo que era a camareira, e ele abriu. Só que o motel Senzala é uma escada, um caracol, e ela era uma senhora. Claro que eu só bati e desci a escada. E ela subiu a escada e ficou na porta. Quando ele abriu a porta do motel, ele pegou e deu com a mão nos peitos dela assim e derrubou ela. Tá brincando? Sim, ele derrubou ela. Eu tive que juntar ela do chão, a gente levou ela embora. Mas, desculpa, pergunta até meio óbvia, mas de propósito? Sim, não, eles passam com um carro em cima da mulher. Eu já tive situação assim de juntar a cliente do chão. Porque eles não querem parar, eles não querem abrir a janela, eles querem dizer depois que não era eles, entendeu? Juntei ela, tudo, daí ela se acalmou, saímos dali e eu fui mostrar a filmagem para ela, quem era a moça que ele pegou, era a babá da neta dela. Eu não acredito. Era a babá da neta dela. Isso é comum? Isso é comum, isso é comum. O amante ou a amante ser das relações sociais Sim, é comum, do casal? Exatamente. É frequente isso? É bem frequente. E ali já aconteceu, tenho certeza que já aconteceu, mas acontece com frequência de te procurarem e não haver traição. Aí tu vai investigar e diz, não tem nada aqui, a pessoa é inocente, ela não está traindo, ela não está tendo um caso. Isso é comum? É comum. É comum. É bem comum, sim. E isso tu percebe? Eu percebo quando eu converso com o cliente. Antes de investigar, então? Antes de investigar. Porque eu já pergunto os sinais, o que está acontecendo. Entendeu? Daí eu já percebo que não existe nada ali. A gente faz a campana, mostramos para ele que não existe nada. Entendeu? E mesmo assim ele continua dizendo que a pessoa está traindo, que só não traiu naquela semana porque o amante não estava. Sempre existe uma desculpa. Que tu acha que é uma paranoia da própria pessoa. É uma paranoia. Pessoa ciumenta. Exatamente. Eu tenho no momento
que ele não tem nada mais com a mulher, já está separado mais de 1 ano, entendeu? E o rastreador fica no carro, ele me paga toda semana e ele acompanha aquele rastreador e ele não tem nada com ela. Ele vive a vida dele fazendo campana nela, sendo que ela não tem vínculo nenhum mais com ele. Ela não deve nada a ele. Nada. Se ele pegar ela traindo, ela não tem nada com ele. Até porque ela não está traindo, ela está livre. E pega. Tem situações em que ela está saindo com algum namorado, enfim. Nesse caso, não. Nem uma tá, mãe de tá família, separada, está separada. Ele foi um namorado só dela. Entendeu? Mas ele ficou com essa obsessão. É uma obsessão mesmo. Exatamente. Que coisa. Tá, Aline, tu disse que costuma perceber já na entrevista com o cliente. Tu já está conversando com o cliente, já tá... isso aí não tem traição aí. Já Como é que consigo tu na percebe? hora. Porque que perguntas tu faz e o que a pessoa responde que te faz já desconfiar que não é uma traição isso aqui? Rotina, que não existe mais aquela rotina, a pessoa fica mais vaidosa, a pessoa não deixa tocar mais no telefone. Ah, tá. Isso é quando tá traindo. Quando tá traindo. Isso, Tá. daí tu já sabe que a pessoa tá traindo. Entendeu? Só nas perguntas que tu faz, o que o cliente vai te responder, tu já sabe que existe adultério ali. Quais são os sinais, então? Não deixar tocar no telefone? Sim. Que Telefone em primeiro lugar. Se o teu telefone na tua casa é normal e tu começa a ficar com o telefone sempre, tu vai no banheiro com o telefone. Ah, você tem uma mudança de comportamento. Mudança total, entendeu? Tu tá mais vaidoso, tu tá mais irritado de ficar em casa, entendeu? Quando tu tem que ficar em casa, tu tá sempre irritado porque tu tá do lado da tua esposa. E os horários que tu consegue também mudar, né? Eu tinha uma amiga minha que dizia assim, tu sabe que o marido tá traindo quando ele começa a cortar as unhas do pé. Coisa horrível isso, né? Fica mais vaidoso, exatamente. Mas tem relação com isso que tu está dizendo. Se a pessoa está tendo O homem comportamentos, começa a se hábitos de arrumar vaidade melhor, exatamente. um pouco diferentes, pode ser que tenha alguma coisa aqui, ou não. Isso, Entendi. Exatamente. Aline, alguma vez já deu errado? Eu digo que tu tá fazendo uma campana, ou tá indo atrás, ou vai num motel e, não sei, alguém te aborda... Tem algo que sai do que tu havia pensado? Tem vários. Que, por exemplo? Por quê? Porque, como eu já te passei aqui, o cliente não te dá o sigilo. Há pouquinho tempo atrás, entrei numa polícia aqui há pouco tempo, entrei lá dentro, botei o rastreador no carro do investigado, coloquei esse rastreador porque ele ia ficar de plantão em pleno Natal. Daí a cliente depois me passou, não, Aline, ele vai vir para casa. Beleza, daí eu ainda disse, temos que ir lá tirar o rastreador, né? Quando a gente partiu para tirar o rastreador, que ele ia para casa, não deu um temporal, ele foi embora para casa. Chegou em casa, depois no outro dia eu disse para ela, olha, faz o seguinte, vai em tal lugar ali naquele buraquinho, me tira meu equipamento, tu manda pela rodoviária que eu pego aqui em Porto Alegre, que ela é da praia. Ela não achou o equipamento. O que acontece? Ela disse assim, Aline... Eu pedi para ele procurar o equipamento e ele não achou. Não. Sim. Eu disse Mas, assim... Aline, isso é impressionante, porque a impressão que dá de tu falando é que é uma pessoa que, não sei, que ela tá com problemas psicológicos ali de uma certa confusão mental. Ela não... Claro, ela quer saber que o marido tá traindo, mas ela encontra ela própria justificativas ou desculpas pro marido mostrar que não tá traindo, não sei. Tem algo assim, tu percebe? Sim, só que daí ela bota em risco, né? Pois eu entrei num batalhão. Claro. Eu consegui entrar num batalhão que é fechado, localizei o veículo dele lá dentro, entendeu? Coloquei e ela pegou, depois contou para ele. Daí eu perguntei para ela quem foi que autorizou ela a quebrar o sigilo. Daí ela disse assim, Aline, eu já tinha falado para ele que ele estava sendo monitorado, daí ele já veio para casa. Entendeu? Ela expôs a minha identidade. Puxa. E pior que é normal. E quando... E por que é normal, Aline? É normal porque é o seguinte, a Aline é tão conhecida dos cartazes. Por exemplo, assim, tu tá sabendo que a tua esposa tá te traindo, tá? Daí tu chega em casa, tu já pegou alguma coisa no telefone da tua esposa, você mesmo pegou e não contratou a Aline. Mas daí você vai sentar com ela e você vai dizer assim, vamos sentar aqui. Eu tenho isso aqui que eu peguei, só que eu tenho muito mais provas que a Aline já me deu. Então, o que vai ver? A tua esposa vai ver que realmente tu pegou alguma coisa no telefone dela e tu botou a Aline, então ela vai perceber que realmente tu tem essas provas e ela vai conversar contigo e ela vai te dizer o que está acontecendo. Então, muita gente não contrata, mas bota o nome da Aline no meio da situação. Ah, é? Para não gastar com a Aline, até porque ele já está pegando as provas por trás, né? Mas que coisa. Entendi.
Aline, e que investigação teve de mais marcante ainda envolvendo esses casos extraconjugais? Porque depois eu quero entrar em outros âmbitos aí que eu sei que tu investiga também. Mas teve alguma que te marcou, que tenha te marcado especificamente mais? Ou uma das que mais tenham te marcado? Uma que me marcou bastante foi uma microcâmera que nós colocamos em casa, que a esposa achava que ele estava traindo ela, ele estava muito diferente. E ele não estava traindo ela com outra mulher. Ele estava traindo ela, fazendo maldade com a cachorrinha que ele tinha em casa. Ela desconfiava que estava sendo traída, mas Isso. na verdade ele esperava ela se afastar para maltratar a cadela. Não, para ter relação com a cadela. Para ter relação Para com a ter cadela. relação com a cadela. Uhum. Mas isso é inacreditável. Isso Quer aí dizer, eu fiquei muito chateada. Pelos animais, criança, Deus o livre idoso, fiquei bem chateada mesmo. E era a cadela da família dele, Sim, do casal. sim, E era... aí tu teve que dizer para ela. Eu mostrei as filmagens para ela. E como é que é a reação de uma pessoa numa situação dessa? Né? A reação da pessoa, o que eu te digo assim, determinada, assim, independente de ser isso, os casais ficam juntos, ninguém se separa, entendeu? Aquele teu resultado do trabalho, assim, no momento ali, ninguém se separa. Isso é muito comum, eu digo, tu comprova que a pessoa está sendo traída, mas ela opta por continuar com o marido ou com a esposa, né? O marido opta por continuar com a esposa, enfim, isso é comum. 99%. 99%. 99%. Tá. E aí eu te pergunto, por que a pessoa te contrata, assim, independentemente de estar sendo traída ou não, ela vai seguir com o cara? Qual é a tua avaliação sobre isso? Eu acho que na hora ela não quer perder, se for a amante, ela não quer perder para aquela mulher no momento, entendeu? Então, geralmente, dali 1 ano, ela percebe o que ela fez e ela, lá adiante, ela vai se separar. Tanto o homem como a mulher. Tá, mas então ocorre de se separarem 1 ano depois da tua investigação. Exatamente. Mas às vezes não, tem muitos que estão juntos até hoje. Mas depois a maioria se separa depois, porque não é mais a mesma coisa, não tem mais confiança. Só que aquela pessoa vai passar o tempo todo, entendeu? Contratando, tendo equipamento, porque ela não vai confiar mais. Eu me lembro de um caso que tu disse numa entrevista nessa reportagem da Larissa Rosso contigo, que se não me engano foi um casal que começou se relacionando por meio de uma traição. Exatamente. E aí o casal junto, agora não me lembro se era a mulher ou se era o homem, Aline, mas que aí eu acho que a mulher continuava, te contratava, passou a te contratar porque desconfiava que ele estava traindo ela. Só que ele não estava traindo. Mas como começou com uma traição, Isso, ela era exatamente. amante, eu acho, originalmente, ela ficou nessa paranoia eterna, achando que o marido traía. E ele não traía, né? Não traía, mas tu fica com essa paranoia pro resto da vida. Mas a grande maioria dos casos de pessoas que te contratam, a traição se confirma ou a maioria nem tem traição? A maioria se confirma. A maioria se confirma. Sim. Embora não seja incomum que não tenha um caso extraconjugal. Isso. Né? Que não seja nada. Eu estou com um caso no momento agora de uma empresária de Novo Hamburgo ali, que eu já estou trabalhando há tempos para ela. Ela está acompanhando o marido no rastreador, acompanha o celular, e ela sempre tem uma desculpa, e eu estou acompanhando a amante, mas eles nunca se encontraram. Então, eles não são amantes, mas na cabeça dela, eles são amantes. E não tem quem tire da cabeça dela. Não tem. Mas nunca... E por que isso? Por que ela tem essa... Porque ele trata essa funcionária diferente na empresa. Mas ele dá mais nunca se regalia para essa funcionária, entendeu? Ela já pediu para que ele botasse ela para rua. E tu acha que ele não está traindo? Pelo que Eu tu tá tenho dizendo? certeza que ele não está traindo. E tu acha que ele tem um interesse na funcionária, por isso essas regalias? Não tenho interesse na funcionária, ela é mais velha, ela não é nem mais uma guria bonita. Eles nunca em nenhum momento foram com o carro para o mesmo lugar. Ele simplesmente tem simpatia por ela como funcionária. Exatamente, exatamente. Que coisa, né? Uhum. Aline, esses aparelhos que tu trouxeste aqui, o que são? Tem um relógio, por exemplo. Tem o nosso relógio que Posso tem pegar? filmadora, claro que Com pode. licença. Esse relógio tem filmadora. Isso, ele Ou seja, filma, eu coloco áudio ele- e vídeo. Áudio e vídeo. Áudio e Em vídeo. que situações tu usa? Por exemplo, num restaurante, Restaurante, tu tá isso. pertinho do cara ou Exatamente. da mulher Isso. e usa. Tá, Uma áudio- gravação trabalhista, por exemplo, eu fui no escritório de uma advogada, eu tinha que gravar quanto que ela dizia que não trabalhava. Daí o marido pagava pensão, então tu vai até o escritório dela e grava tudo, quanto que ela cobra e prova que ela está trabalhando para ela perder a pensão, né? Ah, sim. Uhum.
E aqui é uma filmadora. Essa filmadora foi naquele caso da semana passada, por exemplo, que daí fica um dentro do carro, nosso vidro é G5, e tu tem que ter o zoom maravilhoso para poder, com data e hora, para poder ir para a justiça, né? Que é um caso trabalhista. Ah, que caso foi esse? Foi aquele do... Esse caso foi... ele botou o nosso cliente na justiça, trabalhava na empresa dele, disse que ficou inválido do braço esquerdo. Ah, esse eu acho que tu me falou fora do ar. Isso. Pode repetir, então. Ele disse que ficou inválido do braço esquerdo. Ele trabalhava com o quê, Aline? Ele trabalhava numa empresa de metalúrgica. Ele disse que não podia mais trabalhar. Não podia mais trabalhar, que ele ficou inválido. Tá. Pedindo indenização, pensão vitalícia. E ele está trabalhando hoje com a esposa dele e carrega o gás. A gente filmou ele entregando o gás e justamente com o braço esquerdo. Desculpa rir, mas é inacreditável. Sim, ele estava tentando dar um golpe no antigo patrão. Continua tentando, né? Até eles levar essa filmagem na audiência para ter a surpresa, né? Tu não pode botar antes lá, né? E isso já foi levado. É um elemento surpresa, não foi marcada a audiência ainda. Não foi marcada a audiência ainda. Isso, exatamente. Aline, e esse óculos aqui? Imagino que seja uma câmera também. Também é áudio e vídeo. E a câmera é onde? Aqui do lado? Isto. Do lado dele. Áudio e vídeo. Em que situações tu usa? Também nessa situação de restaurante, tu entrar num motel, que a gente consegue entrar no motel, daí a gente aluga o quarto ao lado, entendeu? E daí tu te deita no chão ali. Ao lado com o teu marido que trabalha contigo. Ou a pessoa que estiver comigo. Sempre alugamos um quarto ao lado para fazer a filmagem perfeita. Entendi. Mas aí como é que é a filmagem perfeita? E é quando ela tá saindo do quarto ao lado, tu filma? No caso assim, eu vendi um rastreador para uma cliente, ela botou no carro do investigado, que é de uma cidade longinha daqui. Daí o investigado veio para cá, ela viu que ele estava no motel. Daí ela pediu, Aline, vai até lá para ver com quem ele está. Daí até no dia, quem foi eu e meu marido até. E para nossa surpresa, ele saiu de dentro do motel, a gente alugou do lado, o quarto, tudo. Ele saiu com o melhor amigo dele do motel. É mesmo? Com o melhor amigo dele do motel. Tinha um relacionamento homossexual, estava traindo ela com um homem. Com um homem. E ela não desconfiava disso? Não, ela pensava que era mulher. E continua com ele? Não soube. Não sabe? Não soube, do final não soube mesmo. Aline, e esse aparelhinho aqui menor? Esse é o rastreador. Ah, esse é o rastreador. Isso. Esse coloca no carro. No paralama. Qualquer buraco do carro. Qualquer buraquinho do carro. A gente vê muito em séries. Assim, ele dura 20 dias, depois você retira, carrega novamente e coloca. Não tem fio e não tem mensalidade. Tu pode colocar no paralama mesmo, que a gente vê muito no paralama em Breaking Bad, uma série que eu gostava muito, ele botava ali embaixo. E aí tu abre no computador ou no celular o aplicativo e mostra o GPS. No celular, isso. E o cliente mesmo acompanha também junto com a gente. O cliente vai acompanhando? Sim, eu dou a senha, o login, ele mesmo acompanha também. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser indiscreta e se não quiser responder, não precisa. Mas assim, qual é a tua faixa de preço? Quanto é que tu cobra? Também é por empreitada, é por semana, é por dia? Geralmente seria 5 dias trabalhados, a não ser quando você determina assim, Aline, eu sei que hoje ela vai sair de tarde, daí seria só uma tarde. Tá. Mas se for 5 dias trabalhados... Normalmente é isso que tu pede para ter um resultado... Sempre. Quando a pessoa concreto. Não sabe o dia que vai acontecer, se a amante for menos de 1 ano, pode ter certeza que uma vez por semana vão estar se encontrando. Sempre. E se for manhã e tarde, ou tarde e noite, geralmente seria 2.200 no início e 2.200 no final. Por 5 dias? 5 dias, mas se eu der o flagrante no segundo dia, o valor é o mesmo e eu dou o caso por encerrado. E aí o valor é 4.400 no caso? Exatamente. Pode ser no primeiro dia? Exatamente. Tá, e eu ia te perguntar uma coisa aqui agora, enquanto tu falava, me veio à cabeça e me fugiu. Tu estava dizendo... Ah, já sei. Existe um dia mais comum das relações extraconjugais, ocorrerem? Sim. Que dias são? Sexta-feira. Sexta-feira, por quê? Porque você está apaixonado e você vai ficar sábado e domingo em casa. Aguentando o marido, você não vai ter como ver ela. Exatamente. E segunda-feira você vai se encontrar com a pessoa porque você passou o final de semana longe, você está apaixonado. Por isso que é ser amante. O amante ele é diferente do marido ou da esposa. Ele tem que ser diferente. Entendeu? Existe o bom dia, o boa tarde, boa noite. Claro. Existe essa situação de ser amante, né?
Claro. Então, sexta e segunda, são os dias, digamos, mais propícios... Muito mais. Para a relação extraconjugal, mais comuns. Mais comum. E como é que tu enxerga, do ponto de vista moral mesmo, né? Isso de um casal, uma pessoa tá traindo outra, enfim... Eu vi, no início ali, tu disse assim, né? Pô, talvez não seja legal colocar um localizador ali. Como é o nome correto? Me esqueci agora. Esse Rastreador. GPS. O rastreador. Isso. Mas é legal trair? É legal. Então, tu tem um ponto de vista assim, mais ético em relação a isso? Tu acha que é uma situação muito grave que uma pessoa prega na outra, no seu marido? Isso é algo, eu quero dizer assim, quando tu tá trabalhando com isso, tu tá te sentindo contribuindo de alguma forma para um mundo mais justo, moralmente mais correto? Enfim, não sei se tu faz esse tipo de julgamento, de avaliação. Eu faço esse julgamento que eu sempre digo, eu tô sempre atrás da verdade. O que tiver acontecendo, eu vou mostrar para o cliente, entendeu? Porque tem várias situações. Eu tive uma investigada que estava envolvida com traficante. E os filhos, como é que ficam nessa situação? Você vai se separar da esposa sabendo que ela está com aquela pessoa errada ali. Tu está protegendo a tua família, entendeu? Tu já está um passo na frente sabendo o que ela está fazendo. Porque a mulher, ela beijou, ela se apaixonou. O homem não. O homem, ele ainda mantém o equilíbrio. A esposa, a mulher, jamais. Ela está aqui no trabalho, ela está com um colega de trabalho, ela beijou, ela se iludiu e acha que você vai largar sua esposa para ficar com ela. E não acontece isso. Quem larga é a mulher, o marido continua ainda casado. E uma dúvida, já ocorreu de amante te contratar? Ou o amante? Mas que elas mais fazem. Não a esposa, amante o marido. Amante contrata. Por que ela quer saber? Não, ela não quer saber. Ela quer que a gente faça as filmagens para entregar para a esposa. Ah, é isso? Sim, porque tu não te separa. Tu está sempre inventando uma desculpa. Ai, porque meu filho é pequeno. Ai, porque o inventário, porque eu tenho que... Sabe? Então eu vou tacar fogo nesse negócio aqui. Eu vou fazer ele se separar de uma vez. Eu vou fazer a esposa descobrir para que a gente fique junto. E isso tu faz, Aline? Faço. Ela te contrata. E como é que tu Mas eu entrega não tô mentindo. Eu sei, eu tô entendendo. Mas como é que chega na esposa as fotos ou o vídeo, enfim? Tudo depende de cada investigado. Eu tive ainda há pouco tempo, que eu fui para uma cidade longe agora, entendeu? Que ela contratou para a gente cortar, o meu marido cortar o cabelo com o marido dela. E eu fui como se eu fosse conhecida da amante do marido dela. Entendeu? E daí eu contei, da festa que teve, por que tu não foi com a fulana, entendeu? E ele ficou apavorado, porque a cidade é pequena e ele achava que aquilo ali estava escondido. E nesse caso foi a esposa que contratou, para mostrar que a cidade sabia, entendeu? A esposa contratou que queria que a cidade ficasse sabendo que o marido dela própria traía ela. Isso, para o marido saber que a cidade já está sabendo que ele tem uma amante. Para que ela pensou, na cabeça dela, ela pensou para que o marido largasse a amante antes que a esposa ficasse sabendo. E quando a amante ou o amante te contrata, ele já ocorreu de te contratarem, porque, como tu disseste, né? Uma amante vai lá te contrata porque quer que a esposa fique sabendo e que a esposa se separe dele. Isso. Tá, já ocorreu da esposa ficar sabendo, tu faz o trabalho, mostra o marido junto com a amante, entrega o material para a esposa e a esposa não se separa. Isso é comum? Muito comum. Não se separa porque ela não quer deixar para... E aí a amante não adiantou muito ali. Exatamente. O que a amante gastou não fez Quando muita elas diferença. não fazem, eu estou com trabalho em andamento para dar em cima da esposa do amante dela, para provar para ele que ela tem outra pessoa. Entendeu? Entendi. Ela quer desmanchar aquele casamento a todo custo. Então ela não quer mostrar que ela está tendo um caso com ele para ele não perceber que foi ela que estragou o relacionamento. Mas ela quer estragar o relacionamento provando que a esposa ali tem alguma coisa com outra pessoa. E se ela não tiver, daí bota alguém na academia, conhecer ela, entendeu? Apenas uma foto já basta para ela, para poder provar para ele que ela está traindo, entendeu? Mas aí a amante tenta mostrar que ela própria... Que a esposa está traindo. Que a esposa está traindo. Isso, que a esposa está traindo. Que coisa, mas é uma baixaria, né? É uma baixaria mesmo. Quando o homem também não quer tirar o amante da esposa. O homem não aceita a separação. O homem se separa, fica lá no buraco.
Quando a mulher tá traindo... Quando a mulher está traindo... O homem não quer se separar, não se frequentemente. separa, não quer se separar e quer tirar aquele amante de todo o custo da vida da esposa. E como é que ele faz? Tenta mostrar que o amante tem outra. Exatamente. Tenta aí- mostrar que o amante tem outra e fica minando E aí ela. tu consegue fazer isso, Aline? Não, porque geralmente o amante tem outra. Porque o amante não vai ficar, como eu já disse... Exclusividade pra aquela... Exclusividade, não. E aí tu vai atrás, A gente vai atrás mostra, e acha. e aí mostra Exatamente. pra esposa e ela termina com o amante? Daí tu faz um WhatsApp, laranja, e daí manda tudo pra família. Dizendo, ó, tem essas informações Fotos, aqui. tudo. O teu amante sai com outra, papapá. Tá, e ela termina com o amante? Não, Não faz diferença nenhuma. não faz diferença nenhuma. Por quê, hein? Porque ela também não tá exigindo fidelidade do amante, né, em princípio. Exatamente. Aline, e outros casos? A gente está falando da maioria, que são as relações extraconjugais. Tu falaste aí de casos trabalhistas, né? Sim. Mas também existem, embora com bem menos frequência, outras situações, por exemplo, animal de estimação que desapareceu, que sumiu, isso pode acontecer? Chega para ti? Chega, que chega mais sim. que chega? Que Chega, outros casos chega. chegam? Por exemplo, assim, eu tive uma situação em Gramado de uma guarda de uma criança, uma menor, que a mãe deixava a criança sozinha em casa. E tinha uma casa vizinha, onde sabia que aquela menina ficava sozinha. Só que essa pessoa dessa cidade é da polícia num grau alto, entendeu? Então todo mundo respeitava ele. E a guriazinha ruía a unha, ele dava beliscão na guria. E o pai queria tirar a guarda e provar que a mãe deixava sozinha quando saía para trabalhar. Só que ninguém quer ser testemunha, entendeu? E só aquela filmagem ali para a justiça também, a justiça é difícil. Eles deixam chegar lá no final, entendeu? Quando acontece alguma coisa para a criança, para eles tomar uma providência. Mas a criança ficava aos cuidados desse De policial ninguém. do alto escalão. Não, Sim, ficava sozinha. Ficava sozinha, mas o padrasto judiava. O padrasto judiava que a vizinha do lado, uma vez, viu e teve que intervir na hora que ele bateu na criança. E tirou a criança, entendeu? Só que a justiça tem que ter provas realmente. E a vizinha não queria jamais ser testemunha, porque pelo trabalho dele na cidade. O que acontece? Nós ficamos uma semana filmando, a mãe saindo, a mãe chegando. Quem te E contratou foi o pai, Foi o pai. que era separado. Que era da mãe. separado, Tá. para tirar a guarda da filha. O que nós fizemos? E daí eu botei o meu óculos que filma e fui falar com essa vizinha sobre esse episódio aí da surra que a menina tomou e ela pegou e teve que intervir na hora. Mas e daí eu fui falar com a vizinha, eu disse que era mãe da coleguinha da menina e ela na escola tinha comentado sobre isso. A vizinha falou tudo que a gente precisava. Então, o juiz determinou que ela fosse como testemunha. Aline, eu percebo que são muitos casos Muitos. doloridos, né, inclusive, né? Porque a gente está falando de uma relação extraconjugal, a gente aqui, claro, né? Eu acho engraçado algumas situações específicas, mas é evidente que para a pessoa que está vivenciando aquilo é um Com sofrimento certeza. imenso, é a vida das pessoas. É a vida das pessoas. Como é que é para ti isso, né? Tu convive diariamente com, assim, com uma energia que pode ser muito pesada, né? Que tu te habituou, tu, não sei, lida com isso de que maneira para não carregar, né? Tanta situação difícil diariamente, assim. A minha profissão também, né? Com frequência a gente dá notícias aqui que, pô, tem semanas que eu saio arrebentado, né? Mas eu percebo que para ti tu tá dentro da história, né? O tempo todo. Como é que é isso, assim, para ti? Isso te machuca de alguma maneira? Tu já sentiu que isso te afetou? Isso me machuca quando envolve animais, criança e idoso. Já tive situações também de maus trato a idoso, que a gente botou a câmera, que eu fui obrigada a denunciar, entendeu? Eu fui obrigada mesmo. Mas adultério é uma coisa, infelizmente, é uma coisa normal que daqui a um ano todo mundo vai se recuperar. Infelizmente, só quem sofre é as crianças. Porque a mulher vai ter outro marido e o marido vai ter outra mulher. E quem sofre no meio dessa relação é as crianças. Porque vai vir um padrasto, vai vir uma madrasta, e tu não sabe o que vai acontecer dali para frente, entendeu? Mas claro. todo mundo se recupera. Aline, estamos nos encaminhando para o final aqui. Eu queria te perguntar sobre os cartazes, né? Sim. A gente viu muito a partir de 2015 ali, tu ficou muito conhecida na cidade, no imaginário mesmo popular. Pô, quem é essa Aline aí, cara, que faz investigação? Porque os cartazes eram bons, tinha fotinho, tua aparecia fotografando ou filmando, enfim. Era tu mesmo nas imagens? Minha filha Tua filha. E Isso. ela trabalha contigo? trabalha comigo. Trabalha contigo. Até tem vários da tua família que trabalham contigo.
A maioria. Tipo, quem? Filha? Quem É mais? sobrinha, é sempre assim, eu não posso contratar ninguém de fora mais. Ah, esses 12 que trabalham contigo são do teu círculo familiar, Por de isso alguma que forma. hoje em dia eu vou a campo junto com meu marido. Antigamente eu não estava mais trabalhando, eu só estava no comando. Mas quando tu tem uma pessoa de fora trabalhando para ti, entendeu? Tem aquela situação de pegar um flagrante, de repente entregar, entende? Então, nós somos uma empresa familiar. Por isso que a nossa empresa vai para frente. Porque o sigilo, para nós, sempre em primeiro lugar. Sem dúvida, sem dúvida. E eu te perguntar sobre os cartazes, eles pararam de aparecer na cidade, né? Pararam Imagino porque por eu causa da respondi fiscalização. na justiça. Me conta, como é que é? Perdão. Não... Eu respondi na justiça. Na justiça, Isso. porque o município entrou contra ti na justiça? Não, um concorrente me denunciou. Te denunciou Isso. porque... Por Poluição visual. Isso. E aí, de fato, pediram para tu recolher, tu perdeu uma ação judicial, como é que foi? Eu fui até a justiça, respondi, paguei uma multa alta e em Porto Alegre eu não posso colocar mais. E tu coloca em outros municípios do estado? Não coloco mais. Não coloca, parou. Parei. E cumpriu o papel dele, o não cartaz. quero pagar mais. Sim, deu, né? Aham. Foi uma multa alta ali. Sim, foi alta. Aline, obrigado. Foi muito bom te ouvir, muito bom conversar contigo. Tuas histórias são ótimas e eu acho que as pessoas ficam muito, e eu mesmo ficava, né, muito curioso, né? É muito curioso, entendeu? O que faz um detetive, que são Sim. coisas que a gente vê em filme e tal. E acho que para finalizar, eu te pergunto assim, se tu te coloca em risco com frequência, porque claro, os detetives, os investigadores, né, no nosso imaginário sempre são pessoas que estão ali se esgueirando por trás da porta, daqui a pouco para tomar um tiro, né? A gente cresceu vendo 007, enfim. Tu te coloca em risco, vocês, isso é frequente ou não? Muito difícil estar numa situação que tu possa levar um tiro, alguma coisa assim. O investigado jamais vai saber que nós estamos atrás dele, a não ser quando vaza a informação da pessoa que está contratando. Agora, nós trabalhando, jamais. Jamais. Isso é muito improvável. Isso. Não existe a possibilidade de tu saber que eu estou atrás de ti. É sempre um casal que está acompanhando, entendeu? Não existe, mas existe essa situação do cliente mesmo deixar o marido ou a esposa ver o celular, ela fica conversando ali, conta para uma amiga, a amiga conta para o marido vai contar. Existe essa situação, sim. E vocês andam armados? Vocês têm porte? Tenho porte, porque eu sou uma empresa de vigilância. Isso, mas eu ando só com a arma no carro. Eu não tenho escritório, eu não tenho como ter escritório. Eu já tive, foi uma experiência ruim, já tive que sair pela porta de fora, entendeu? Porque o cliente, como não dá o sigilo, eu tinha dado um flagrante. Ela era massoterapeuta e ela disse que não fazia massagem em homem e ela fazia e era garota de programa. Filmamos tudo direitinho, depois o homem apanhou na cara. Calma, me explica essa história. Peraí. Ela era esposa de um cara, é isso? Isso, ela dizia que não... Atendia homem e ela trabalhava como massoterapeuta. Isso, ela não dizia pro... ela dizia que trabalhava como massoterapeuta. Sim, só que não atendia homem. Entendeu? Ah, tá. E na verdade ela não só atendia homem, como era garota de programa. Isso, e daí mandei até um sobrinho meu lá, com uma microcâmera, entendeu? Ele foi... Se passou por cliente. Se passou por cliente, a gente filmou, eles tiveram até relação, é claro que a gente cortou esse sobrinho ali, não tem problema. E ela deu na cara dele, disse para ele que aquilo ali era uma montagem. Como eu tinha escritório na época, eles foram parar lá na frente do meu escritório. Eu não acredito. E ele dizia assim, Aline... ele comprou a versão dela. Claro. Ele disse, Aline, abre, porque ela quer que tu mostre para ela, entendeu? Que isso foi verdade. E ele apanhando, entendeu? Eu não vou não vou dar de frente com ninguém. Eu tive que sair, entende? No caso, o que aconteceu quando eu botei esse rastreador no batalhão? A mulher já me... deu o meu nome, daí a pessoa marca comigo no meu escritório, fica mais difícil, né? Ela me pega mais rápido. É claro, tu então, não tem mais. Não, só em local público. Tu trabalha de casa. Só em local público. Bourbon, tudo são o meu escritório. Porque ali tem câmera, é mais difícil, tu vai ficar com mais medo de querer me pegar ali. Tu recebe os teus clientes em locais públicos. Só em locais públicos. Tanto para a segurança dele como para minha também. E esse negócio é muito comum, né? Que a gente vê em séries também, do detetive particular ter um escritório com uma mesinha. Normalmente são pessoas, né, mais bagunçadas, enfim, tem aquele estilo. E quando não usam sobretudo... Sim. Isso é meio lenda, então. É lenda, porque como é que tu vai esperar o teu inimigo lá? Porque tu pega o flagrante, quem tá traindo nunca é o culpado. Quem é o culpado? A Aline.
Sempre quem é culpado é a Aline. Perfeito. Sim, quem é o culpado é sempre o emissor. É como a Sempre. gente, na imprensa, Aline, isso é muito comum, né? Então, tu tem dois lados, por exemplo, politicamente, isso é muito comum, Claro. né? Tem dois lados que se detestam. Eventualmente, tu vai dar uma notícia que vai desagradar um lado. Quem é o errado? Isso. É o ídolo dele lá que está cometendo daqui a pouco um baita problema de corrupção? Não. Não. O errado sou eu que estou Que tá ali transmitindo denunciando a mensagem, que tô isso, dando falando a notícia. verdade. É, Falando a verdade. exatamente. Entendeu? Exatamente isso. Detetive, Aline, foi um prazer te receber. Muito Prazer obrigado. foi meu. Teu nome jamais saberemos, né? Teu nome real. Com certeza não vai saber. É Aline. É Aline. O Perimetral Podcast fica por aqui. Foi um grande prazer te receber de verdade. Detetive Aline, esse foi o segundo episódio da série Memes de Poa. Sexta-feira que vem a gente volta. Tchau, tchau.